Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia por a vida de todo ser humano. Há uma relação no seu retorno mais que Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitar. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O texto diz que finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração dos seus discípulos, porque não haviam dado crédito àqueles que o Senhor enviou para falar acerca da sua ressurreição. Eles não creram. O texto diz que o próprio Jesus vem diretamente aos discípulos, aqueles a quem ele passou durante 3 anos e meio ali preparando, instruindo, para que eles pudessem dar continuidade àquilo que Jesus começou, para levar adiante a mensagem que transformaria o mundo inteiro. A primeira mensagem que Jesus pregou no início do seu ministério está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 4, quando Jesus saiu de Nazaré e veio para a Galileia. E ele então começou a anunciar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou entre vós. O profeta João o Batista, já prenunciava esta mensagem, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele preparou este caminho, de forma que quando o reino chegou, se manifestou a todos quantos o viram. E Jesus, na sua primeira mensagem, ele diz: arrependei-vos, porque eu já cheguei. O reino dos céus é chegado entre vós. E Jesus era a expressão máxima desse reino. Na verdade, esta palavra arrependei-vos denota mudança de mentalidade, que quer dizer metanoia. E tudo que Jesus precisava para mudar o mundo era mudar a nossa mente. Se Ele mudar a nossa mente, nós estamos aptos para mudar o mundo. E é necessário o arrependimento, ou seja, é necessário
nós nos esvaziarmos de todo conhecimento humano, de todo conhecimento do mundo, porque Jesus veio para trazer uma nova mentalidade. O apóstolo Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 12: não vos conformeis com este mundo. Que mundo, pastor? Mundo de massificação de pensamentos, de ideias, mentalidade do mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que vós podeis conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e é agradável. Na verdade, era necessário uma mudança de mentalidade, nos despojar de todo conhecimento mundano, de toda mentalidade mundana. E Paulo diz: é necessário nós termos uma mente conforme o padrão, o modelo de Cristo, para que possamos nos despojar completamente desta mentalidade que alcançamos, que conhecemos e que fomos formados durante a nossa estadia até o conhecimento de Cristo nesta terra. É mais ou menos assim. Tudo que você conheceu até Cristo é como se você pegasse um software que está ultrapassado e agora colocar uma nova programação, um software do céu, nesse computador humano que é a sua vida. Aleluia. Para que você não pense mais segundo os rudimentos deste mundo, mas segundo a vontade de Deus, que é a sua palavra, que manifesta a expressão plena deste reino, segundo Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre vós. Aleluia. Então a primeira mensagem que Jesus trouxe foi acerca dessa mudança de mentalidade. O que eu aprendo aqui é que se Jesus conseguir mudar a nossa mente, nós estamos aptos para mudar o mundo inteiro para Ele. É por isso que não pode pegar um vinho novo e colocar num odre velho, porque não vai ter uma conjunção, não vai ter uma comunhão, não vai ter um resultado esperado. Mas antes, é necessário revestir do novo homem, para que o Espírito de Deus venha, de fato, cumprir o propósito pelo qual Ele veio até nós. É necessário mudar a mente, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir. Sem essa mudança de mentalidade, nós não podemos cumprir o que Jesus deixou para que nós pudéssemos dar continuidade após a sua ascensão, o seu retorno aos céus. E a Bíblia diz que Ele censurou a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E Jesus falou isso diretamente aos discípulos, depois de haver
treinados, depois de haver os capacitado, de haver os habilitado para dar continuidade, porque esse momento Jesus estava se retirando de cena. Jesus estava saindo do cenário que ele montou para que os discípulos adentrassem esse cenário. Mas Jesus censurou. Queridos, aqui são as últimas palavras que Jesus trouxe aos seus discípulos, e depois ele se retirou. No episódio da sua ressurreição, no sábado, Maria Madalena compareceu até o sepulcro, levando aromas para embalsamá-lo. E ali, quando ela chega, ela encontra a pedra removida e busca pelo Messias. E não encontrando, procura saber, aquelas pessoas que se encontravam ali, onde puseram meu Senhor. Na verdade, só tinha seres especiais naquele lugar, seres celestiais. Havia 2 anjos que estavam ali guardando aquele sepulcro. E quando Maria Madalena chega diante deles: onde puseram o meu Senhor? E eles respondem: por que buscais dentre os mortos aquele que vive para sempre? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Agora vá diante da Galileia, porque ele aparecerá aos seus discípulos, e diga a Pedro e aos seus discípulos que lá ele os encontrará. Então, essa foi a primeira mensagem que foi deixada por Deus, transmitida pelos anjos, que Jesus apareceria diante dos seus discípulos lá na Galileia, que foi exatamente o local onde Jesus estabeleceu o seu quartel-general, a sua base ministerial, para preparar os seus discípulos e ali manifestar os sinais e prodígios de todo o seu ministério. De onde ele começou, ele iria concluir. A primeira mensagem que Jesus pregou lá na Galileia, em Cafarnaum, Jesus pregou a mesma mensagem no final. Isso significa que ele começou falando do reino dos céus e ele terminou falando do reino dos céus. Ide e pregai por todo o mundo o reino dos céus, este evangelho a toda criatura. Foi a última mensagem de Jesus antes da sua ascensão. Ele exortou os seus discípulos mesmo depois de haver preparados, porque eles ainda estavam com o coração duro. Eles não creram, porque Jesus, durante todo o tempo, Jesus estava preparando os discípulos para este grande momento, que ele sairia de cena e os discípulos entrariam neste cenário montado pelo próprio Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção nesta manhã é que o coração deles ainda estavam endurecidos. Depois de 3 tentativas de anunciar o que estava predito, que estava proposto, o próprio Jesus preparou para este momento todos eles, e eles ainda assim não creram. Observe que na ressurreição de Jesus, Jesus apareceu a Maria Madalena e as outras que a acompanhavam, quando foram ao sepulcro. Ou melhor, fazer uma correção. Elas foram ao sepulcro e foram
anunciadas pelo anjo. Olha só. A primeira aparição de Jesus, ele fez especificamente a Maria Madalena. Maria Madalena, aquela que tinha muitos demônios, e que, interessante porque Jesus apareceu em primeiro lugar para ela. É porque Jesus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Pega exatamente aquela que fora desprezada, aquela que ninguém acreditou, ninguém dava crédito, e Jesus pegou exatamente ela. Por que Jesus não pegou a João, que era o amado da sua alma? Apesar de Pedro e João terem ido ao sepulcro também, mas Jesus não se revelou a eles. Jesus se revelou a Maria Madalena. Isso quer nos falar também alguma coisa ao nosso respeito. Por que hoje, nós que éramos estranhos à aliança, gentis, um povo que estava fadado e destinado para o inferno, para a perdição, nós não éramos os eleitos de Deus, mas o Senhor nos elegeu. O Senhor endureceu o coração de Israel e nos elegeu, e nos comprou com preço de sangue, nos tornou como propriedade peculiar e exclusiva de Deus. Deus pegou você e eu, que não tínhamos nada a ver com a aliança com Ele, mas nós fomos feitos também por povo que alcançou a promessa em Abraão através de Cristo Jesus. A bênção de Abraão nos alcançou através de Jesus, porque a descendência de Abraão foi Israel. Israel foi o povo que Deus escolheu, mas Jesus olhou para mim e para você. E aqui Maria Madalena fala e aponta para este povo que somos nós, eu e você. Jesus apareceu a Maria Madalena exatamente para manifestar a sua vontade, para que o povo de Israel pudesse entender que durante essa peregrinação, quantas vezes esse povo rejeitou ao Senhor, quantas vezes esse povo traiu ao Senhor, endureceu o seu coração ao Senhor, e aprove a Deus, então eleger um novo povo, e nós somos o resultado desse povo. Nós somos hoje o Israel espiritual que o Senhor levantou nessa terra, como igreja de Jesus Cristo, que tem esse privilégio para anunciar o seu nome diante de todas as gerações, para anunciar o seu nome aos quatro cantos desta terra. Nós, como igreja de Jesus Cristo, somos responsáveis hoje para pregar o Evangelho a toda criatura. Começaram com os judeus, mas os judeus saíram de cena, e Jesus elegeu um novo povo. E Maria Madalena, que fala especificamente, representa aqui um povo pecador, um povo desacreditado, um povo que não tinha nada a ver com a sua aliança. E Jesus decidiu então manifestar a sua glória através desse povo. E esse povo hoje somos nós, que somos a igreja de Jesus Cristo, que está espalhado pelos quatro quadrantes da terra. Aleluia. Então Jesus chega, voltando aqui, aos discípulos que
que estavam com seus corações endurecidos. Primeiro, Maria Madalena vai até os discípulos para anunciar a ressurreição e eles não deram crédito. Foi a primeira aparição de Jesus. Eles não acreditaram. Por que não acreditaram? Mas uma mulher como Maria Madalena? Observe que quando Jesus ele entrou no caminho do Gólgota para doar a sua vida, para nos redimir para sempre da maldição da lei e do pecado, todos os discípulos, exceto um, abandonaram a Jesus. Todos os discípulos desertaram. Jesus, já prevendo este momento, no livro de João 6:66, né? 6:66, Jesus traz uma palavra muito dura para os seus discípulos, e todos desertaram, e ficaram somente os 12. E Jesus chegou para eles e disse assim: vocês não querem ir também não? E Pedro se levanta com autoridade, com propriedade, e ele declara: para onde, para quem, não era para onde, para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Para quem? Para quem? Eles desertaram no momento que mais Jesus provou a fé deles. Quando Jesus, predizendo a sua morte, preparando esse caminho, anunciando que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos judeus e dos sacerdotes, Pedro se levanta mais uma vez e diz assim: mas Senhor, isso não vai acontecer, porque se for necessário eu dar a minha própria vida por ti, eu não pensarei duas vezes. E Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Arreda-te, Satanás. Na mesma hora que Pedro havia sido usado por Deus para revelar quem era Jesus, o diabo toma Pedro. Veja que coisa interessante. Deus acabou de usar Pedro e depois Satanás pega Pedro. E Jesus então diz: arreda-te, Satanás. Fala diretamente. E eu te digo mais, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E Pedro negou a Jesus. Ali foi um momento de teste, foi um momento que os discípulos passariam por um teste. E o que foi que aconteceu? Um traiu, um negou, 9 desertaram e apenas um foi fiel. O amado do Senhor, aquele que tinha mais intimidade, que estava com Jesus nos momentos mais íntimos. Agora, e as mulheres? Nenhuma desertaram, nenhuma foi embora, todas foram até o fim, foram até a cruz, foram até o momento em que tiraram Jesus da cruz e levaram até o túmulo, o jardim do túmulo. E quando se cumpriu as escrituras em que no terceiro dia era mistério que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos, quem foi primeiro ao sepulcro? As mulheres. Todas elas foram. O anjo se revela a elas.
para anunciar aos discípulos. Por que que os discípulos não estavam lá? E elas foram anunciar aos discípulos, mas eles não deram crédito. E depois Maria Madalena, não se conformando, ela vem novamente. Ela chama Pedro e João, encontra o sepulcro vazio, mas Jesus ainda não se revela. Primeiro foi o anjo que se revelou, e agora Jesus, especialmente ele, a primeira pessoa que ele escolhe para se revelar dentre todas as mulheres foi Maria Madalena, exatamente aquela em que ninguém dava credibilidade, a que foi pega em pleno ato de adultério, aquela que tinha 7 demônios, aquela que era excluída, aquela que era totalmente alijada, colocada à parte. Quem sabe dentre todas as mulheres, Jesus escolheu exatamente ela. Mas ela, se vocês se lembram, talvez a Bíblia faz menção e que nós até entendemos que é ela. Nos livros do Evangelho sinóptico, que descreve este cenário, fala-se no livro de Mateus, fala-se no livro de, se não me engano, Marcos, e no livro de João, acerca de uma mulher. E João fala lá no capítulo 12, falando de Maria, mas do mesmo cenário, em que Jesus estava na casa de Simão, com seus discípulos, e uma mulher pecadora, uma mulher que veio da cidade, que não foi convidada, ela pega um vaso de alabastro, cheio de nardo puro, caríssimo. Ela trabalhou 1 ano para poder comprar esse nardo, esse perfume. Estou fazendo aqui estou parafraseando aqui para facilitar o seu entendimento, porque o valor daquele nardo custava 300 denários, ou seja, o salário de 1 ano de trabalho. E ela pega este denário, esse nardo, e separa para este grande momento. Ela não foi convidada. Simplesmente ela aparece de repente e rouba a cena de todo o cenário que havia sido montado e preparado. Quem sabe na primeira oportunidade em que o segurança ali da casa, vamos dizer assim, está distraído, ela entra. E ela, quando se vê, já está aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela então se inclina e ela pega aquele nardo e derrama sobre os pés de Jesus. E depois pega os seus cabelos e começa a enxugar. Os cabelos aqui representam a glória da mulher. Ela pega tudo quanto ela pôde construir em 1 ano de trabalho, e ela unge os pés de Jesus. E depois pega a sua glória e enxuga os seus pés. E os discípulos, ainda com corações endurecidos, um chegou para ele e disse assim: mas para que esse desperdício? E Jesus mais uma vez exorta os discípulos, porque eles não tinham um coração que compreendia as coisas de Deus. Para que esse desperdício? E Jesus repreende os discípulos
e entra na defesa daquela mulher, justificando o seu ato. E Jesus falou assim: eu entrei nesta casa e vocês não se preocuparam nem de me dar um beijo, um ósculo santo. Mas esta, que nem convidada fora, entrou nessa casa, pegou o melhor que ela pôde durante um ano de trabalho trazer para me ungir para o meu sepultamento. E Jesus já falando já da sua morte e ressurreição. E aí Jesus falou: olha, o que esta mulher fez, eu vou colocar num memorial na terra, para que quando for mencionado essa passagem, quando for mencionada a atitude desta mulher, será lembrado para a memória sua. Eu vou colocar num memorial na terra, para que seja lembrado a atitude dessa mulher. Ou seja, existem coisas que muitas vezes podem ser repreendidas por homens por causa da dureza dos seus corações, não discernindo as coisas espirituais e o momento adequado que Deus vai preparar um cenário para introduzir através da sua atitude. E Jesus falou: quando for pregado este evangelho e for mencionado o que ela fez, será para memória sua, será lembrado o que ela fez. E aqui a pergunta é: na minha concepção, esta mulher era Maria Madalena. A Bíblia não diz o nome dela, mas fala que era uma mulher pecadora, que veio da cidade e que amava Jesus a tal ponto que ela era capaz de pegar um ano de trabalho, aleluia, e consagrar para um momento tão especial na presença do Senhor. A Bíblia diz: a quem muito amou, muito lhe perdoou. E ela se sentiu tão amada pelo Senhor, por causa do perdão dos seus pecados. Os fariseus, naquele momento em que ela foi flagrada em pleno ato de adultério, que a gente pode estar aqui raciocinando acerca da mesma pessoa, queriam matar, porque a lei facultava que ela fosse apedrejada por causa da infração dessa lei. Ela foi flagrada em pleno ato, então deveria ser apedrejada até a morte. E foi naquele momento que Jesus pessoalmente se encontrava, porque levaram até a presença de Jesus para tentar encontrar uma brecha, porque a lei dava o direito de apedrejá-la, mas Jesus aplicou a lei diante de todos eles. E a Bíblia diz que Jesus se abaixou e começou a escrever na terra e disse: aquele que não tiver pecado, aquele que está apto para cumprir o que a lei diz, então seja o primeiro a apedrejá-la. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais moço, eu imagino que Jesus só viu o barulho das pedras caindo sobre o chão. Pá, 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 pá. Todos que estavam com as pedras nas mãos jogaram no chão. E quando Jesus levantou os seus olhos, só encontrou aquela mulher, e Jesus perguntou: cadê os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? E ela respondeu: Senhor, nenhum ficou. E Jesus então disse: eles não te condenaram, eu que tenho autoridade, que posso cumprir a lei, porque quem me acusa de pecado? Quem é que pode acusar ele de pecado? Porque somente aquele que não tinha pecado poderia de fato cumprir o apedrejamento. E Jesus, que tinha poder e autoridade para condenar aquela mulher, para apedrejar aquela mulher, Jesus falou: eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. Então eu imagino, queridos, que quando nós somos alvos da manifestação do grande amor de Deus,
Veja a atitude, a postura, a conduta, a vida desta mulher que talvez aos olhos de muitos pode ser, mas logo uma pecadora, logo uma mulher que tinha 7 demônios, foi a ela que Jesus apareceu em primeiro lugar na sua ressurreição, e a enviou para pregar aos discípulos, e eles não deram crédito, e eles não acreditaram na pregação daquela mulher da ressurreição de Jesus. Eu não sei se vocês estão entendendo onde o Espírito Santo quer levar você a pensar nesta manhã. Mas eu estou falando aqui para a gente que Jesus chamou para ser seus discípulos, que constituiu a sua igreja, que tem preparado, que tem treinado, que tem levantado de uma forma muito peculiar, dado autoridade, dado unção, dado graça, dado dons espirituais, habilidades. Mas a palavra que Jesus está dizendo ainda é que os corações estão endurecidos. Os corações estão endurecidos. E é necessário que Ele venha diretamente para nos exortar, para que nós pudermos dar crédito à pregação do seu Evangelho. Eles não deram crédito. Jesus aparece pela segunda vez a 2 discípulos que estavam caminhando a caminho de Emaús. E Jesus entra no percurso daquela caminhada e começa a ministrar aos seus corações, falando a respeito dos últimos acontecimentos, do que aconteceu a Jesus. E Jesus começa a pregar, mas não está escrito que o Filho do Homem tinha que descer à sepultura e ao terceiro dia ressuscitar? Jesus ainda prega para eles, até que quando chega no final do percurso, Jesus faz de conta que ia adiante, só para testá-los. E eles então, quando chega no momento de separar de Jesus, eles chegam para Jesus e dizem assim: olha, fica conosco, porque já é tarde. E Jesus então fica com eles. Na verdade, Jesus queria ficar, mas Jesus fez um teste. Jesus estava provando os seus corações, porque o desejo de Jesus é sempre ficar. Mas é necessário que nós tenhamos esse desejo ardente dentro de nós para dizer para Ele: fica conosco. Porque os nossos corações estão tão endurecidos, queridos, que às vezes as coisas são tão automáticas, que às vezes nos encontramos numa situação em que Jesus nos coloca a teste para saber como é que está o nosso coração. E aí Jesus fica, e Ele então pega o pão da graça, Ele parte o pão, e no momento do partir do pão, em que Ele deu graças, Ele desaparece diante dos olhos dos discípulos. Só então, depois desse episódio, é que eles vão cair em si, é que a ficha cai e que eles possam então arrazoar entre si: porventura não ardiam os nossos corações quando Ele vinha a caminho ministrando a gente? Então eles reconhecem que Jesus apareceu a eles, e eles foram falar aos demais discípulos, e eles não acreditaram. Segunda vez, eles não acreditaram. Sabe o que acontece? Aí Jesus, pela primeira vez, eles estão reunidos no cenáculo. Jesus aparece
de surpresa. Aí os discípulos não ainda reconheceram. E Jesus disse: paz seja convosco. Eles reconheceram a Jesus pela saudação. Mas sabendo Jesus que ali ainda não havia um discípulo que, mesmo ouvindo falar pelos discípulos, ainda não creria, Jesus marcou um quarto encontro. E Jesus aparece a todos agora, inclusive a este chamado Tomé. E Jesus vai logo diretamente a Tomé: Tomé, vede aqui que eu não sou um fantasma e que tenho um corpo, só que esse corpo é glorificado. Não está escrito assim, mas você pode tocar aqui. Olha aqui as marcas da cruz, sou eu. E Tomé foi lá e tocou. E Jesus então disse: só porque você tocou, você crê? Portanto eu te digo que bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas crerão. Bem-aventurados serão aqueles que não tocaram, aqueles que não viram, mas crerão. E Jesus foi necessário neste momento aqui, para fechar essa mensagem, mas quem está gostando diga amém. Jesus foi necessário vir pessoalmente para exortá-los, censurando-lhes que, por causa da incredulidade, por causa da dureza dos vossos corações, porque não deram crédito, porque os primeiros que o anunciaram, eles não creram, e foi necessário ele vir diretamente para se revelar aos discípulos, para que eles pudessem crer. O que eu quero dizer com tudo isso? Jesus então deixa uma missão para os discípulos, para a última palavra que ele prega. Ele diz: sem essa mudança de mentalidade, vocês não poderão cumprir o que lhes foi determinado. E ele então diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Você acha que qualquer um que entra para cumprir essa determinação, esse desígnio deixado por Jesus, pode entrar no mundo espiritual e expulsar demônios? Não. Pelo contrário, se não estiver preparado, o demônio vai fazer festa. O demônio vai fazer de peteca, vai jogar para lá e para cá. Mas é necessário crer, é necessário se encher da autoridade que ele investiu sobre os seus discípulos, sobre a sua igreja. Quem crer? Quantos creem aqui nessa manhã? Você foi investido de autoridade, e Jesus está agora exortando, porque é chegado um tempo em que a igreja precisa se despertar, a igreja precisa acordar, a igreja precisa se posicionar e precisa se colocar no seu respectivo lugar para se cumprir aquilo que foi determinado pelo dono da igreja. Expelirão demônios no meu nome.
Se alguma coisa mortífera beberem. Eu falei outro dia aqui que uma pessoa pegou um sanduíche e preparou, aliás, um omelete para um pastor, uma pastora, preparou um omelete e colocou veneno no omelete. E queria testar para ver se aquela mulher era mulher de Deus mesmo. Botou veneno, aquele veneno de rato, e fez omelete. E ela estava ali exatamente no momento que ela ia comer esse omelete. Mas o Espírito Santo revelou antes dela comer. E na hora dela comer, ela foi envergonhada, aquela moça foi envergonhada. E ela, diante de toda a igreja, ela caiu de joelhos, chorando, pedindo misericórdia a Deus. Porque ela então reconhecia que Deus era na vida daquela mulher e que ainda falava. Mas se por acaso comesse alguma coisa mortífera, isso me faz lembrar um outro testemunho, que uma macumbeira pegou e fez um feitiço e mandou um alimento para uma irmã, e ela nesse momento estava com fome. E quando veio aquela bandeja com aquele alimento, ela agradeceu a Deus, falou: Jesus, não podia aparecer em hora mais adequada. Ela deu graça e comeu. Só que os macumbeiros estavam lá esperando, né, a coisa acontecer. E então, mal algum lhe fez. E ela, quando desceu as escadarias, estava lá os macumbeiros tudo reunido, e ela foi agradecer aos macumbeiros, estava muito gostosa. Sabe o que aconteceu? Eles viram que o Deus que eles serviam não tinha tanto poder assim. Então reconheceu que o Deus verdadeiro, o Deus daquela irmã, era poderoso, aleluia, para transformar a maldição em bênção. E eles se renderam aos pés de Jesus. E Jesus assegurou que se beberem alguma coisa mortífera, mal algum lhes farão. Jesus está dizendo: vocês, quando estiverem na minha missão, eu estou cobrindo vocês, eu estou guardando vocês, eu estou transformando tudo que fizerem de mal contra vocês, eu vou redundar em bênçãos para a vida de vocês. Em meu nome falarão novas línguas, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. São sinais de evidência que vai acompanhar aqueles que estiverem cumprindo esta missão. E Deus me trouxe aqui nesta manhã com uma palavra de exortação por causa da dureza dos nossos corações. Eu não vou falar vossos, vou falar nossos. Dos nossos corações. Porque sabendo de tudo quanto está escrito, predito, anunciado, tudo que está escrito e que Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Estamos diante de acontecimentos que o mundo inteiro está se despertando para o cumprimento das Escrituras. Dino me passou um vídeo agora, acabei de lançar, onde o povo de Israel esteve agora, depois do anúncio pelo presidente Donald Trump. Você sabe o que significa o nome Donald Trump?
Estava refletindo com uma pessoa esta semana, Donald Trump. Ninguém esperava que ele viesse ao poder. A rival, Hillary Clinton, que já com uma história de serviço na política, já conhecida mundialmente, de repente é surpreendida por um homem que ninguém conhece, que ninguém criava expectativa e achava que ele poderia ganhar. Eu pessoalmente, eu falo, Hillary já ganhou, e de repente ele, pela mão de Deus, ele é colocado como chefe daquela nação, para cumprir um propósito. Sabe o que significa o nome de Donald Trump? Donald quer dizer o Senhor julgará. Trump quer dizer trombeta. E Deus levanta esse homem para cumprir uma profecia. Eu estava agora em Jerusalém e nós compartilhávamos acerca destes acontecimentos. Os nossos olhos viram há 2 semanas atrás. Fomos ao Instituto do Templo e encontramos ali todos os pertences, todos os utensílios que já estão prontos para ser colocado no terceiro e último templo. E Deus levanta esse homem, cumpre o que todos os presidentes que o antecederam prometeram e não tiveram coragem de fazer, de cumprir. E agora uma profecia se cumpre que aponta de forma muito clara para o final dos tempos, para o que há de acontecer nesses próximos dias. E a palavra que Deus me trouxe hoje é que a igreja ainda continua com o coração endurecido, a igreja continua ainda insensível, a igreja ainda continua incrédula, e é necessário Jesus vir diretamente à igreja para despertá-los desta sonolência espiritual, porque Deus vai levantar, ainda que seja um remanescente santo, ou seja, um povo dentro do seu próprio povo, que crerá nas obras desses últimos dias, e que levará a igreja a cumprir uma das grandes profecias em que, aleluia, a igreja será parte do cenário onde Deus já montou um palco, onde o poder de Deus há de se manifestar através desta igreja. E assim como manifestou através de Maria Madalena, a quem Deus reservou esse momento tão especial para manifestar a primeira aparição do Cristo, Deus está preparando aqueles que às vezes não têm credibilidade, aqueles que não aparecem, aqueles que não estão em evidência, aqueles que talvez não estão nos púlpitos, aqueles que, quem sabe, não são os profetas, aqueles que, aleluia, hoje tem credibilidade diante do cenário montado pelos homens, mas Deus vai levantar aqueles que estão no anonimato, e que estão orando, e que estão crendo, e que estão esperando, aguardando por este grande momento, para que Ele venha se revelar nesses últimos dias. Desperta, ó tu que dormes, porque Cristo te resplandecerá. Vamos ficar de pé. É chegada a hora, não há mais tempo de brincar de ser crente, não há mais tempo de fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Não há mais tempo, porque o relógio de Deus, hoje eu acordei de manhã e o Senhor falando assim sobre o relógio.
O relógio de Deus está apontando para o toque da trombeta. Não há mais tempo. É tempo de despertamento. Será tempo de ressurreição. Será tempo em que o Senhor vai despertar o seu povo e acordar desta sonolência espiritual. Eu quero orar pela tua vida nesta manhã, se essa palavra falou teu coração. Eu tenho dito assim, que Jesus está perdendo para o WhatsApp. Jesus está perdendo para o Facebook. Jesus está perdendo para os feriadões. Tudo bem que eu não sou contra o Facebook, não sou contra o Zap, não sou contra os feriadões. Mas o fato é que Jesus está com ciúme, sabe por quê? Porque eles estão roubando o tempo da comunhão, o tempo em que nós poderíamos dizer: Jesus, eu teria tudo para poder ir e desfrutar. Eu não estou dizendo que você não pode, é claro que a gente também, mas cada um tem uma história. Deus sabe de quem tem renunciado o tempo todo, e chega um momento em que o próprio Deus fala: vá. Como eu fui para Israel agora, depois de 2 anos e meio sem tirar o pé desse lugar, e Jesus falou: vá. Mas eu poderia talvez dizer: não, eu vou ficar. Mas Jesus está com ciúmes, porque na prática ele não tem sido a prioridade. Jesus me falou lá em Jerusalém que as nossas ações, as nossas atitudes determinam as nossas prioridades. Sim ou não? E as nossas prioridades são manifestas visivelmente na prática. E Jesus está dizendo: volta, arrependa-te enquanto é tempo. Volta à prática das primeiras obras, senão eu virei contra ti e removerei de ti a minha luz, se tu não se arrependeres. Volta. O ano passado nós colocamos como tema do congresso: é tempo de arrependimento. Aliás, esse ano. Mas Deus falou para nós que o próximo ano será um tempo de despertamento. E a igreja precisa se despertar desta sonolência, porque é chegado o fim. Eu quero orar pela tua vida. Se essa palavra falou contigo, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Rei dos Reis, Cristo é paz, lá na cruz nos deu vitória contra Satanás. Cristo é nossa redenção, poderosa graça que nos trouxe a salvação. Yeah.